Olá, a partir de agora você acompanha o podcast Incocast, podcast do setor imobiliário que fala de mercado, inovação, tecnologia, sustentabilidade e responsabilidade social. Por aqui você sempre vai ver os personagens que estão escrevendo suas histórias no desenvolvimento na área de atuação do Grupo Inconil. No episódio de hoje, vamos falar de imóvel como investimento, uma tendência que está bombando no mercado e que está mexendo com o setor. Quem me acompanha nessa jornada de hoje é o gestor comercial da Inconil, Luciano Moraes. Olá, Luciano. Olá, Paulo, bom dia, prazer estar aqui contigo no Incocast. Mateuzinho, grande parceiro da MyBroker, Pedro Março, um prazer estar com vocês aqui, fazer parte desse debate. E eu apresento eles, o Incocast está começando agora e nossos convidados de hoje são Matheus Percussor, sócio-diretor da MyBroker, Uberlândia, e que tem 10 anos de experiência e lidera um time com mais de 600 corretores. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Agradecer aí a presença e o convite que a gente recebeu. Já são aí 10 anos nessa trajetória. Hoje mentoreando mais de 600 corretores em 13 operações. Mas hoje o objetivo é compartilhar e ser o mais assertivo possível. E o Pedro Março. Seja bem-vindo, Pedro, especialista em imóveis e gestor comercial, também da MyBroker de Uberlândia, e que tem uma formação interessante aqui para a nossa conversa, né? Formação em teologia e filosofia. Está há 4 anos no mercado imobiliário e já tem um VGV aí acumulado de 76 milhões. Seja bem-vindo. Obrigado. De modo especial pelo convite, poder estar agregando aqui, ajudando nessa reflexão. É um prazer e vamos que vamos. Eu começo aqui a nossa conversa com números, né, para a gente começar a falar sobre imóvel como investimento. Para a gente ter uma ideia, pesquisa quentinha, saiu agora da Kipzap, que os imóveis residenciais tiveram uma subida de preço de 5,29% nos últimos 12 meses, considerando setembro a setembro. O metro quadrado do imóvel foi para R$ 8.622 na média das 50 entidades pesquisadas. Isso é um indício de que negócio com imóvel tem muito futuro, como já teve muito passado também? Eu acho que existe uma máxima que provavelmente vocês ouviram dos seus pais e eu ouvi dos meus avós, mas que quem compra terra não erra. Imóvel nada mais é do que algo rentável, algo palpável, e para a quantidade de incertezas que a gente tem hoje no mundo de investimento, ele vem se tornando uma das possibilidades de aplicação mais rentáveis e mais seguras. Então, acho que talvez por isso a gente tenha essa possibilidade dessa valorização. E você acha que isso tem uma paradoxo aí? A gente vive num país com déficit habitacional e a gente vendo crescer o interesse de gente para investir, ou seja, ter um segundo, um terceiro, um quarto imóvel. Como que essas duas coisas aí andam juntas? Cara, o que eu acho legal, Paulo, é o seguinte: no país que a gente vive, o Brasil é um país de dimensões continentais, então é necessário que você analise regiões ou micro-regiões. Vamos ser mais específico para Uberlândia, que eu acho que é uma cidade que se comporta de forma muito positiva nesse cenário, que ela passa por uma mudança de cidade pequena, média para média grande, onde nós temos hoje basicamente todas as conveniências. Em contrapartida, a gente não tem a maioria das mazelas que grandes centros têm. Então temos um trânsito mais tranquilo, uma segurança relativamente boa, mas esse comportamento fez com que Uberlândia tivesse alguns números muito palpáveis, né? Nós temos uma quantidade muito grande de lançamentos hoje, Paulo. São grandes construtoras, olham para a Uberlândia hoje com bons olhos e se aventuram nesse mercado. A Inconil, no meio desse período, é uma empresa que ela tem pouca idade, mas uma grande bagagem de experiência por quem está por trás. E com a quantidade de lançamentos que a gente tem, quando nós vamos para a mesa, a equipe comercial, nós vamos para a mesa, o que a gente identifica de alguns clientes, principalmente moradores, aqueles uberlandenses, né? Aqui tem uberlandenses e uberlandinos. Não sei se você sabe dessa distinção, Paulo, mas o uberlandino é o que veio para cá, o uberlandense é o que nasceu aqui. O uberlandense, às vezes, ele se questiona, né? Em meio a tantos lançamentos, a tantas unidades sendo lançadas e construídas, tem público para comprar isso tudo? Tem gente para comprar esse tanto de apartamento, esse tanto de casa, esse tanto de lote? E eu vou te trazer um dado aqui que eu acho que é fantástico. Se a gente fizer um levantamento dos últimos 10 anos da cidade de Uberlândia, ou seja, de 2010 a 2020, peguei esse período, Uberlândia cresce uma média de 11.950 pessoas todos os anos. Uma média, vamos arredondar, de 12 mil pessoas. Fora as pessoas que se casam, as que nascem, as que se divorciam. Esse último público, eventualmente, gera de 2 a 3 negócios imobiliários para a gente. Só que nos últimos 2 anos, Uberlândia cresceu acima de 20 mil pessoas. E aí eu vou dar um exemplo do Soleil.
foi o lançamento que nós fizemos aqui recentemente, junto com a Enconil. A MyBroker teve um grande resultado em vendas lá. E aí, vamos imaginar o seguinte, o Soleil, por exemplo, são, Luciano, me completa, 190 unidades. Correto, 190 unidades. Às vezes as pessoas acham, Paulo, que o tempo de entrega do Soleil, o tempo de confecção do Soleil é de 3 anos, mas não é. Essa área ela foi desenvolvida, era uma gleba, que hoje é o Vila Gávea, até ela ser toda dividida entre as construtoras, depois ser desenvolvido o projeto, aprova o projeto, organiza o lançamento, faz o lançamento e constrói. É basicamente, o Soleil ele vai demorar 6 anos, 6 a 7 anos para ficar pronto. Daqui 7 anos, Paulo, se a gente continuar crescendo os mesmos 10 a 12 mil, nós estamos falando de 80 mil pessoas para 190 unidades. Você entende que a demanda do Soleil nem arranha o que o Uberlândia precisa? Então, quando a gente fala de imóvel, é algo escasso. Esse local que nós estamos aqui, ele não tem como ser impresso outro dele. Você pode ter um acima, um a cada lado, às vezes até um embaixo, mas você não tem outro deste local. Então, as pessoas elas vão querer morar bem, morar próximo a boas conveniências. É uma questão de física. É uma questão de... É físico, é sociológico. Então, quando você compra imóveis, e a gente sempre bate muito em localização, é por isso que a gente vê essa valorização. E às vezes o Uberlândia, vamos trazer outros dados aqui também, ela fica acima da média em alguns produtos, porque a cidade cresce muito, tem um crescimento populacional muito interessante. Então, essa é a minha visão. Então, pode investir sim em imóveis, porque há um déficit e as pessoas irão precisar morar em algum lugar. Todas as regiões estão crescendo. Bom, Zona Leste, né, o Sérgio Marileus é um exemplo, né, a Zona Oeste, com loteamentos abertos lá. Sim. Zona Sul, nem se fala, tem uma transformação assim, na estética imobiliária também, né? Então, assim, são projetos belíssimos que estão indo lá para a Zona Sul, né? E a Enconil está à frente do Vila Gávea, né? Juntamente com a Build Apertando, não podemos deixar de dizer. Então, assim, existe perfil para todos os imóveis, seja um loteamento aberto, um condomínio fechado, um vertical, agora os mistos estão surgindo, né? Que é com conveniências e lojas no térreo e toda uma conveniência de serviços, né? E o Soleil também é um exemplo disso, né? Inclusive o popular, né? Quem circula por Uberlândia, hoje a gente vê o bairro Pequis verticalizando. Isso é algo incrível, né? O Matheus falou sobre uma questão sociológica, eu vou passar para o filósofo aqui, porque... Muita expectativa. Porque a gente falou aqui essa questão puramente de números, né? Oferta e demanda, mas existe uma questão que tem levado gente para o investimento, que é uma questão de comportamento também, né? Que os comportamentos foram mudando ao longo do tempo. Exatamente. Quando eu era criança, eu lembrava que a compra de um imóvel, meu pai passou a vida inteira para pagar ele. Né? Então era a compra da vida. Hoje não, né? Era muito relacionado a simplesmente moradia, né? Hoje, assim, quando a gente fala de investimento, só pegando lá dentro aqui, depois eu vou falar sobre essa parte sociológica. Assim, investimento imobiliário, ele é antigo, né? Assim, até mesmo, eu sou teólogo, vou fazer só uma referência aqui. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, existia lá o Talmud Portfólio, que era como que uma carteira de investimento que o pai passava para filho. Era herança, entende? E dentro desse Talmud Portfólio, uma terça parte era de imóveis, né? Se você for olhar hoje os judeus que são pessoas muito ricas no mundo inteiro, né? Você pode prestar atenção que eles seguem à risca, pelo menos uma terça parte, né, para investimento imobiliário. Se você for pegar hoje as pessoas mais ricas do mundo, então, pega assim um cenário assim, de 100 pessoas mais ricas do mundo, 2/3 da carteira é para investimento imobilizado, né? Que aí depois a gente pode falar, segue algumas características muito boas para investimento. Mas em relação à parte social, a gente estava até falando aqui sobre a pandemia, né? E aí eu queria pegar o gancho da pandemia, porque as pessoas escutaram aquele fica em casa, fica em casa. E as pessoas tiveram que ficar em casa, viram que a casa estava um pouco apertada, o apartamento talvez ficou pequeno demais, e aí a gente teve muita demanda de gente indo para condomínios, por exemplo, nesse momento. Pessoas querendo um apartamento melhor, e às vezes até mesmo a estrutura comum, né, do prédio foi impactada, assim, passou por uma mudança, por exemplo, o coworking.
Antigamente quase não tinha muita coisa com coworking. Hoje a gente tem que ter um lugar de escritório dentro, como é o Soleil, por exemplo, né? Dentro de casa, porque as pessoas estão trabalhando muito agora a partir de casa e a pandemia provocou isso. Hoje a ênfase das pessoas é muito no eu, né? Que já levando um pouco para a parte mais filosófica, né? A ênfase no eu. Por isso que a gente tem muitos aplicativos em voga no eu, iFood, MyBroker, no nosso caso. Individualidade. As pessoas realmente estão olhando para si mesmas, estão olhando para a qualidade de vida e eles estão pagando esse preço por qualidade de vida. Isso é importante hoje. Mas antes de você falar sobre essa questão de olhar para o eu, porque existe uma diferença entre o olhar para o eu do egoísta com a autoestima. Porque e tudo isso que você falou tem muito também de sustentabilidade, espaço para relacionamento, no caso aí desses empreendimentos que estão surgindo, com espaços coletivos, o lugar para convivência, para receber alguém. O que a gente vai ver no futuro, essa mudança do individualismo para uma individualidade compartilhada? Exatamente. Eu acho que tem provocado esse movimento. Realmente as pessoas estão olhando mais para si mesmas, não no sentido realmente egoísta, do ego mesmo, mas para qualidade de vida, de bem-estar. Os empreendimentos, eles estão seguindo isso, eles estão entregando exatamente isso que é a tendência do momento. Inclusive, assim, hoje os itens de lazer, que era, se a gente for olhar na parte mais antiga da cidade, a gente vai ver que a gente tem alguns empreendimentos até bacanas, mas não tinha quase nada de item de lazer, né? Hoje, se não entregar isso... Fora no prédio de 35 anos, no Fundinho, né, o primeiro bairro de Uberlândia. Você lançou o seu prédio, Luciano? Poderia ter lançado. Hoje eu gostaria de ter lançado. Teriam outros itens. Teriam outros itens, né? Mas era essa mentalidade, né? Então era moradia pura e simplesmente, um salão de festas, uma portaria 24 horas e pronto. Lá não tem nenhum item de lazer, uma quadra, né? Agora, hoje, é para as pessoas conviverem, entre vizinhos também, né? Então, essas áreas de lazer, elas estão assim... Hoje tem o espaço pet, como é que é o bordão? Nos próximos 50 anos, verdade, mais assim, coleiras, menos chupetas. Temos os novos pais de pet. Eu não vou aqui trucidar esse pessoal, porque está aqui que vos fala, pai de 2 pets. Mas dizem que até 2050 serão vendidas mais coleiras do que chupetas. As pessoas terão mais cachorros do que filhos. Tanto que o espaço pet hoje é um item valorizado se não dentro tiver, da entrega. Se não tiver espaço pet e quadro de areia. Né? Vou pegar esse gancho que o Luciano falou, com relação a quando a gente pega, por exemplo, o empreendimento no centro. O centro da cidade era a referência, porque está tudo perto. A gente sabe que em investimento de imóvel, quando a gente escolhia a nossa casa, localização é tudo. E algumas localizações ficavam meio desconsideradas. Por exemplo, estar perto de uma faculdade, de uma escola ou do local de trabalho, né? Hoje não. Hoje a gente tem investimentos, bons investimentos que estão olhando estar exatamente perto disso, né, Matheus? Exatamente. Por conta de deslocamento. Olha, deslocamento quando a cidade vai crescendo, como eu citei que o Uberlândia agora passa por uma cidade pequena média para média grande, deslocamento ele começa a ser algo a ser considerável. Não tem como fugir. Não tem como fugir. O Uberlândia, eu acredito que tem muitas pessoas com bastante dinheiro. Mas quando você olha para o céu às 6 da tarde, você não vê um congestionamento de helicóptero. Você vê um congestionamento de carro, de veículos. Então você precisa sair do ponto A ao ponto B. Mas nessa perspectiva do deslocamento e em relação à localização, há 3 premissas que, quando eu vou falar de investimento imobiliário com os meus clientes, elas se cumprem há mais de 10 anos. E se eu fosse levantar isso, provavelmente se cumpririam há mais de 50, 100, 200 anos. E são premissas muito simples, tá? Quando se fala em investimento em mercado imobiliário, repare no posicionamento dos dedos em que o primeiro é menos importante do que o último. A primeira premissa é que é o valor que se compra, o valor inicial. Então se paga hoje, nós chegamos no resultado aqui que é R$8.000 o metro quadrado, 8 mil e pouco reais o metro. Se você comprar um apartamento a 6 mil, há um gap de R$2.000 por metro para que isso se valorize, correto? Então, se você compra bem, você tem uma perspectiva maior de valorização, mas esse é o menos importante. Segundo ponto, aí é aquilo que vai acontecer naquela região que não está
sob o controle da construtora ou da incorporadora que você está comprando. Então, quando se compra um empreendimento e ali para frente chega revitalizado um shopping, feita uma faculdade, abre-se ali um novo acesso, como está acontecendo ali com a Avenida Landscape. Estamos falando sempre de Zona Sul aqui, mas só para que a gente se localize, estamos citando o Soleil. Mas coisas que a Inconil, por exemplo, não conseguiria fazer. A Inconil vai lançar o Soleil, mas ela não consegue revitalizar o Bradley Shopping. Caso isso aconteça, você tem um pico de valorização. E o terceiro e mais importante é sobre a liquidez dos imóveis, quando acaba as unidades pela incorporadora. Aí, nesse momento, Paulo, não é quanto custa, é quanto você quer para sair daí. Então, quando se fala de R$3.000 o metro quadrado de um lote dentro dos Solares da Gávea, às vezes você pode olhar e perguntar, isso é caro. Eu falo assim, tá bom, mas não é quanto custa, é o quanto você quer para sair daí, é o quanto você vai fazer a proposta para aquelas pessoas. Então, essa oportunidade do investimento, quando ela é feita no primeiro momento, que se ainda há unidades, ela tem o melhor momento. Porque a partir do momento que acabar as unidades, passa-se o alvoroço, as pessoas que compraram e investiram ali se estabilizaram, pronto. O comportamento muda. O comportamento é totalmente diferente. A escassez, inclusive, é uma métrica boa para quem quer investir, né? Se o empreendimento é escasso, tende a valorizar de forma muito mais exponencial até. Então, é muito importante olhar. E a localização tem totalmente a ver em relação a isso. Assim, a gente conversa muito, assim, o primeiro motivo pelo qual a pessoa opta para aquele empreendimento específico é a localização. Tanto para quem quer morar, como também para quem quer investir. Então, se a gente lança empreendimentos mais compactos, uma região que está crescendo muito, que tem, por exemplo, essa persona de compactos, que é um universitário, que é um solteirão, pessoas que vêm aqui só para negócio, que precisam de um Airbnb ou companhia bela, então, sim, a localização conta muito, realmente. Mudou, né? As pessoas antigamente talvez procuravam mais imóvel para morar. Hoje é investimento. É muito isso. As pessoas querem morar num lugar que se valoriza, né? Um imóvel, se você está morando num imóvel que ele vai valorizar também. Isso também é importante, porque hoje os imóveis não são para o resto da vida, né? Exatamente. Pensando para quem investe, porque já tem um conhecimento de investimento financeiro, o que difere investir em imóveis de investir, por exemplo, na bolsa, deixar o dinheiro lá no CDI? Legal. Boa pergunta. Primeira coisa, Paulo, que a gente tem que entender para falar sobre esse assunto é que não somos concorrentes, não somos inimigos. Trata-se bolsa e imóveis como se fosse algo para se degladiar. E não é. Dá para fazer os dois. Mas qual que é a diferença básica, que foi o teor da sua pergunta? Toda vez que se faz um investimento, imagine que haja um tripé, correto? Em que você pode escolher duas das opções e você eventualmente tem que abrir mão da outra. Então você citou bolsa e citou uma letra bancária, que seria uma renda fixa, né? Então a gente tem o tripé da segurança, nós temos o tripé da rentabilidade e nós temos o tripé da liquidez. Qual que é a diferença? Vamos pegar no primeiro momento a ação imóvel, depois eu pego renda fixa e imóvel. Qual que é a diferença de ação e imóvel? Na ação você vai escolher dois. Na ação você tem liquidez e você tem rentabilidade, mas eventualmente você precisa abrir mão de segurança. E quanto mais você ganha em rentabilidade, mais inseguro é. Mais inseguro é. Quando você vem para letras bancárias, né, renda fixa, etc e tal, aí sim você tem segurança, você tem rentabilidade, você tem liquidez, mas você abre mão da rentabilidade. Bem, como que o imóvel se comporta então? O imóvel é algo que vai te dar rentabilidade e segurança. Mas a grande característica do imóvel é não ter liquidez. Isso é o ponto positivo dele. É bom. Veja bem, se nós quatro aqui comprássemos ações da Magazine Luiza, e aí a gente viu uma queda muito abrupta, tem alguns unicórnios também que a gente vê subidas e quedas muito rápidas. Por que isso acontece? Porque em um movimento, se a gente sabe de alguma notícia, algum furo de corrupção, alguma coisa, nós quatro aqui conseguimos vender simultaneamente pelo seu smartphone todas as ações que nós temos. O que acontece com os preços? Despencam de forma muito rápida. Em contrapartida, se todos nós tivéssemos comprado um apartamento no Soleil de 2 quartos e descobríssemos que agora existe uma crise, etc e tal, e agora está muito complicado, os juros vão subir, nós quatro talvez nos propuséssemos a vender nas nossas unidades.
mas provavelmente não conseguiríamos. Talvez um ou outro. A parte boa disso é que o Brasil é um país que sempre está em crise. A gente está acostumado com crise. Por isso passamos bem, eventualmente, na pandemia. Às vezes o mundo viu agora inflação, alto juros, mas para a gente é normal. Quando isso passasse, eventualmente nós não conseguiríamos liquidar essas unidades. O que aconteceria logo depois? A valorização, novamente. Então, a diferença de ação para imóvel é justamente essa. Um te traz segurança e rentabilidade, o outro te traz rentabilidade e liquidez. Dá para fazer os dois, um complementar ao outro. E, no caso, um não contamina, um player não contamina tão rapidamente como acontece no mercado financeiro. Não tem essa possibilidade pela blindagem, entende? Então, eu acho que essa terça parte ela é justa de estar no mercado imobiliário. Então, já que esse tripé é tão bom, que você tenha também o seu tripé nos investimentos. Diversificação, acho que é a palavra. Nós tivemos a oportunidade de ter o Primo Rico numa edição que a gente chama de Academia de Vendas, e a gente realmente levou ele justamente para provocar isso, né? Esse diálogo entre a diversidade de investimentos. E o Primo Rico está falando também essa linguagem agora, né? De investir em um patrimônio mais imobilizado e tudo mais. Realmente, a segurança é muito importante. As pessoas hoje, inclusive a gente está vendo muita gente migrar, que eu tenho percebido, tá? Sim. Muita gente migrar do mercado financeiro para o mercado imobilizado, mercado imobiliário, por causa de uma insegurança do ar, né? Questão política, a gente não vai entrar aqui, questão também as consequências, né, da pandemia, que aí e por outro lado, vendo a cidade inflar cada vez mais, né? A gente está tendo lançamentos que está vendendo tudo, sendo verdade, é uma cidade pródiga, é uma cidade hoje que tem, né, uma economia muito diversificada, né? Quando era há 30 anos a capital da logística, né, continua sendo, mas ainda assim o agronegócio, não é mais o agronegócio boi e soja, é muita tecnologia no agronegócio, então isso aqui atrai todos os níveis profissionais, né? Então, e essa diversidade, né? Exato. Desde um ambiente para coworking, um estúdio. Atende todos da família. Exato. Um de quatro quartos, um para as classes DE. Você tem aí uma possibilidade de ter um portfólio bem diversificado que se um varia, outro compensa. Nós vamos entrar na escassez do imóvel comercial. Exatamente. Então, assim, a Inconil está se preparando muito fortemente para isso, porque Zona Sul, principalmente, né, não existe imóvel comercial para alocar. Né? Então, assim, a gente está para fazer um lançamento aí em breve agora, que é o World Trade Center, né? Sim. Porque justamente vem para atender essa escassez. Muitas expectativas. Mas agora, vamos falar em quem está nos ouvindo aqui. Estou ouvindo essa conversa, tem investimento... mas quando eu lembro aqui que eu vou pegar um imóvel para gerir, para poder tirar renda, eu fico imaginando, né? Nossa, vou ter que cobrar, vou ter que lidar com imobiliária, vou ter que bater na porta, coitado do seu... Vistoria de entrada, vistoria de saída. Exato, coitado do seu barriga, né? Que a gente aprendeu sobre ele, que tentava receber de todo mundo e não recebia. Dá um trabalho enorme. Enquanto lá no banco eu coloco lá, recebo no aplicativo. Como é que faz hoje para investir e fugir disso? Olha, eu vou até passar para o Luciano para ele fazer uma parte introdutória do que eles pensaram de solução à Inconil e o que depois eu posso trazer aqui, o que isso traz de benefício. Luciano, o que vocês pensaram? Que hoje as pessoas, antes elas gastavam tempo para economizar dinheiro. Hoje as pessoas gastam dinheiro para economizar tempo. Dentro dessa solução, o que vocês imaginaram? A Inconil é uma empresa inovadora, né? Então, assim, a gente veio, vocês são, né, nossas testemunhas de que a Inconil veio para mudar o cenário, né? Da forma que a gente conseguir. E sempre buscando novidades para o mercado. Nós trouxemos a House para Uberlândia, né? Tem outras que trouxeram, que também estão com a House, mas a House é o conceito de Smart Living, né? Então, assim, é a moradia inteligente. Então, hoje, ela oferece um serviço de gestão de unidades habitacionais. Então, hoje importante, que o seu barriga não ia ter problema com a House, porque a House é zero inadimplência. A House é
quase um unicórnio hoje, recebeu um aporte enorme de um fundo americano. Então, ela é um braço de tecnologia da Vitacom, uma das maiores construtoras hoje de São Paulo. Então, ela já opera com o Smart Living, que é a gestão de pequenas unidades habitacionais, a partir de 10 metros quadrados, né? Porque São Paulo hoje é uma cidade também que tem esses dormitórios. Sim. Então, onde tem o exemplo do Soleil que está aqui na tela, né? Então, é uma unidade pequena, com toda a conveniência ali no térreo, né? Então, toda a gestão, operação da house. Então, você não precisa ter lava-roupas na sua casa. Você tem uma lavanderia no Tudo térreo. automatizado. Você não precisa ter um estoque de produtos dentro da sua casa mais. Você tem lá o mercado autônomo. Então, a house ela veio oferecer uma série de soluções, tudo no aplicativo. Então, você contrata pelo aplicativo uma curta duração, né? Short stay, e uma longa duração, long stay, ou seja, a partir de 2 diárias, a house já está operando para você. Aí você ouve o cliente, eu quero um estúdio porque eu quero pôr no Airbnb. Ele vai ter que anunciar no Airbnb, ele vai ter que fazer toda a hotelaria do apartamento dele, ele eventualmente pode ter, né, alguma inadimplência, que na house não acontece. Então, quando você contrata uma gestão house, tudo isso, porque o Airbnb é uma plataforma de anúncio. O Airbnb não é a ferramenta de gestão. Quem entra lá faz a faxina. Então, inclusive, exatamente. A house cuida disso. A house cuida de tudo. A house, você escolhe o modelo de gestão e você só paga a taxa de gestão se o seu imóvel estiver alugado. Então, existe uma taxa para essa administração. O famoso barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode, porque se houve algum dano no equipamento do seu apartamento, em 2 dias a house já repõe, né, faz essa reposição do equipamento, uma porta que estragou, um chuveiro que queimou, alguma coisa, por quê? O seu apartamento não pode ficar parado. Então, a house ela cuida, né, para que esteja locado o máximo de tempo possível. E tem como fazer o Tudo projeto com eles também, não tem? Exatamente. Então, a house tem 2 produtos, a house decor. Então, agora, o Soleil, vocês têm clientes que contrataram house decor. Então, você paga a decoração no período da obra. Entregou a chave, em 60 dias o seu apartamento já está pronto, mobiliado para você locar. E eu que invisto, eu tenho uma relação com ela, como eu tenho no aplicativo do meu banco com o meu investimento. Você, como investidor... É uma relação touch. Exato. Você define qual vai ser o seu critério. Olha, eu quero só o short stay, que é uma rentabilidade mais alta, né? Mas pode ser que você não tenha os 30 dias de short stay. Ou então você, eu quero um long stay, a partir de 30 dias, mas eu estou garantido com uma rentabilidade menor. Então, e assim, Luciano, você economiza um tempo, Paulo, você não é do mercado, né? Imagina você receber a sua unidade imobiliária e ter que ir atrás de marceneiro, eletricista, o cara do box, o projeto. Que é algo que afasta muito quem quer investir por conta disso. Isso é um trabalho. Essas ferramentas têm surgido e serão futuro para quem quer investir em imóveis? Demais. Vamos lá, vou fazer uma comparação aqui. O que o Uber fez no mercado de táxi hoje, né? O que hoje as pessoas só usam o Uber, praticamente. Táxi já era, né? Porque tá tudo aqui, tudo automatizado, é fácil. É tudo relação touch, né? Por meio de um aplicativo. E ficou fácil para todos. Não só para quem é o dono do carro, como também quem quer usar o carro. Assim também no mercado imobiliário. Muita segurança. Hoje, no setor, existe o turismo de saúde. O Soleil está a 1 quilômetro ali do MC, por exemplo. Então, as famílias vêm para tratar em Uberlândia. Então, assim, você vem no aplicativo, você procura no Airbnb, você acha a house. Você acha o Soleil no Airbnb. Sim. Então, você escolhe a sua unidade, você vem com sua família, você faz o tratamento. Você define o que você quer, reconhecimento facial, então tem uma série de conveniências e segurança. Maravilhoso, cara. Assim, a pessoa que não tem tempo, que quer investir e rentabilizar, eu acho fantástico. E importante desse dado aí, de ter um turismo que não é aquele de praia, normalmente, é um turismo empresarial, um turismo de saúde. Uberlândia hoje se posiciona entre as 10 cidades que tiveram a maior demanda de Airbnb, cara, do Brasil. Então, assim...
E aí, em contrapartida à demanda, A gente não tem oferta. você vai para a oferta, desculpa aqui, mas é ridículo. Não tem Assim, nada. o comparativo que eu faço... Só um adendo. Nós tivemos uma reunião com uma rede hoteleira mundial, né, que nós estamos em tratativas, né, e eles já vieram com todo o mapeamento do mercado hoteleiro, tarifas e tudo. Os hotéis de baixa escala já estão cobrando preços de upscale, porque pela falta de unidade hoteleira. Assim, se você com 3 dias você não consegue mais o aluguel aqui em Uberlândia. Então, essa é uma solução na palma da mão. Existe uma população flutuante aqui. Todo dia vem... Dizem que é acima de 1 milhão, tá? Exatamente. Flutuante. Coisa, né? Assim, a gente foi deixar meu filho... Um dia no vestibular. Tô velho, hein, Mateuzinho? Nossa! Titi. E segunda fase e lotado. Então, assim, 4 mil jovens vêm para cá. Aí você conversa com essa pessoa que está em dúvida de se tem gente para comprar isso tudo que está sendo ofertado, né? Ela fala, não, vão ser 4 mil estudantes, vão chegar aqui em Uberlândia da UFO, para a UFO, né? E, não, mas os outros estão formando, estão indo embora. Não estão indo embora. Porque esses caras já estão nos estágios, já estão nessas grandes empresas, nas pequenas, montando seus próprios negócios. Então, assim, não estão saindo de Uberlândia. Além dos que chegam todos os anos, tem os que estão... Isso, para mim, até é um motivo... Assim, a gente falou do crescimento populacional de Uberlândia, né? Que destoa um pouco. Se você for olhar o estado e na região metropolitana, a região metropolitana está 0,8, né? Isso. Está 1,4, então a gente está quase o dobro de crescimento populacional. Por que Uberlândia cresce tanto? Né? A gente pode perguntar isso. É exatamente por causa disso. Ela presta serviço, como Goiânia, né? Ela presta serviço para cidades circunvizinhas. Tem muita gente aqui que não mora aqui, mas que a população flutuante vem aqui para fazer negócios, né? Vem aqui para fazer um exame. E essas pessoas já estão procurando, inclusive, pontos fixos aqui para ser aquele ponto, né? Quando ponto de apoio dela mesmo. Fica lá. E essas pessoas, o que a gente está conversando muito? Cara, um compacto é excelente para ela, porque ela pode congelar a agenda quando ela vier para usar, para ser um ponto de apoio, e quando ela não quiser, ela pode colocar disponível. É o uso misto. Airbnb, exatamente. É o uso misto. Agora eu quero pegar 2 pontos aqui, um que o Luciano falou e que você também. O Luciano falou sobre a vinda da rede de hotel, que já tem dados. E você colocou dados aqui também. Vocês trabalham muito com área de alto padrão, né? Segmento de alto padrão. E quando a gente vai fazer um investimento financeiro, normalmente tem um corretor, alguém que nos orienta, tem um histórico daquela ação, daquela empresa. Isso muda também o papel do corretor, né? Para quando a gente tem o investidor no mercado imobiliário, ele tem que saber desse histórico, né? Esse histórico de onde o estudante vai ficar, do que está planejado para aquela outra região. Como é que fica o papel do corretor agora? Olha, Paulo, o que eu analiso? O que a MyBroker tem de filosofia? A MyBroker criou em 2016 a figura do personal broker. A gente sai única e exclusivamente desse mostrador de imóvel e a gente precisa analisar cada cliente com a sua realidade. Então, até o próprio nome da empresa, apesar de ser difícil de pronunciar, algumas pessoas erram, MyBroker vem de meu corretor. Então, a gente decidiu, a gente entende, na verdade, que a construtora é uma grande parceira, mas que o nosso cliente ele merece uma atenção maior, então nós vamos ver a necessidade dele. Bem, o que mudou? São pessoas diferentes com objetivos diferentes. A moradia está muito ligada ao lúdico, né? A pessoa provavelmente viverá ali as melhores experiências da vida, provavelmente as suas melhores experiências, for lá no almoço de domingo, na casa da sua avó, ou aconteceu dentro de algum imóvel. E quando a gente fala para o investidor, é importante que você trabalhe o lúdico. Não se esqueça do lúdico do investidor, mesmo que seja esse com números, mas é importante que você traga algo, que você tenha dados e que você vai conseguir realizar. Qual que é a grande dificuldade? Realizar. O mercado imobiliário, ele abre porta para muitos aventureiros. Pessoas que eventualmente entram e saem com uma velocidade muito grande. Como é que você fica no mercado imobiliário, então? Quando, Paulo, eu te atendi há 3 anos atrás, dizendo que o imóvel que você está comprando vai valer X reais. Passa-se 3 anos, eu te faço uma ligação, digo, Paulo, muito bom dia por enquanto, aquele imóvel que o senhor comprou comigo, tem um cliente para comprar por aquele mesmo valor.
Você topa vender? Isso é o que te mantém no mercado. Então, eu vou citar um exemplo rápido de quando nós chegamos em Uberlândia. Viemos assim, a toque de caixa. Eu sou de Goiânia, né? Para quem não conhece a minha história. Mas recebi um convite do Ronaldo. O Ronaldo é um dos sócios fundadores da MyBroker, Ronaldo Dantas. Trabalhou na Tribanco aqui há muitos anos atrás. E quando ele voltou em Uberlândia, a convite de uma construtora, ele viu que a cidade tinha expandido de forma muito rápida. E me convidou para vir para cá. Nós vimos para cá numa quarta. Quinta-feira eu fiz o convite para o meu sócio. Sexta-feira eu arrumei as minhas malas, despedi da minha família e amigo. E segunda eu estava aqui para lançar o Tamboré. Veja bem, eu fiz no Tamboré, em 16 dias, nós fizemos 27 vendas. 27 vendas. Na ocasião, o Tamboré custava R$280 mil e te dava a documentação grátis, que é a parte de TBI e registro. Eu lembro de um cliente, ele tem uma empresa de energia solar, que ele comprou um lote. Olha a importância da responsabilidade. Na época eu já projetava, tinha um condomínio do lado que era o Solaris, que já batia R$1.000 o metro, eu estava lançando a 700. Um compacto, né? Um lote compacto, 380 metros. Então é mais fácil dele valorizar, que quando você multiplica, o valor fica menor. Falei, cara, esse lote vai bater R$1.200 na entrega. Cara, você tá maluco, você tá em Uberlândia, você veio de Goiânia, pô, não mete essa. E na ocasião, eu fui muito enfático com esse cliente, chama Lucas. Eu falei, cara, você precisa comprar 2 lotes. Eu já tinha batido minha meta, não era através de meta, eu vi que ele tinha condição de comprar 2 lotes. Bom, não vou comprar 2 lotes, eu não vou comprar. Eu falei, cara, você precisa comprar 2 lotes. Você tem condição? Cara, eu tenho condição. Olha o papel social disso. Passa-se 3 anos, esse lote que ele pagou 280 mil, nós vendemos ele agora por 680 mil reais. Isso é um contrato de compra e venda, a comissão não paga novamente, etc. Tal, por 680 mil. Provavelmente, quase toda a casa do Lucas será quitada por um investimento imobiliário. E aí, outra filosofia, Paulo, que a gente traz muito, é que o mercado imobiliário ele tem a possibilidade de fazer dinheiro. É o make money. Então, para que o Lucas ganhasse 400 mil reais nessa compra, ele não precisou que ninguém perdesse. Ele só precisou esperar. Então, a gente criou 400 mil. No Tamboré, em específico, são 346 lotes. E tiveram mais de 800 sessões de direito. Ou seja, a pessoa comprou por 280, aí vendeu por 350, aí vendeu por 450, aí vendeu por... Foram criando dinheiro em cima do mesmo. O dinheiro comprou, agora está satisfeito. O dinheiro foi surgindo. Vai morar. E provavelmente vai ganhar de novo. Então, o conceito da MyBroker, quando trata-se com o investidor, é trazer essa visão, dizer, Paulo, fica tranquilo, eu estou aqui no momento para te vender e estou aqui no momento de quando você necessitar liquidar isso, vender ou alugar. Então, eu acho que o MyBroker constrói 12 anos de história em cima dessa filosofia. Morre o corretor e surge o consultor? Com certeza. Acho que, assim, vamos lá. Há um tempo atrás, eu vou falar uma coisa aqui que é até um pouco chato para esse setor, né? Até um tempo atrás, o corretor era um pouco considerado um pouco caloteiro, né? O cara que a gente tem que evitar, que ele quer me passar para trás e tudo mais. Hoje, com esse foco na pessoa, essa tratativa da consultoria, a venda do imóvel é consequência, o que eu vendo é consultoria, que é o padrão MyBroker de atuar, é muito mais, assim, deixa muito mais evidente, por exemplo, o bem do cliente, e não simplesmente a venda ou colocar dinheiro do corretor, entende? Por exemplo, esse daqui, o exemplo que o Matheus mesmo deu, é um exemplo realmente muito concreto de tantos outros. Eu tinha que cobrar 2 comissões dele. E assim, é importante também falar, eu queria até enaltecer a profissão de corretor hoje, né, que exige esse grau de profissionalismo e de atualização muito forte. Por quê? Porque a gente, apesar de trabalhar com um futuro que é incerto, com os dados que a gente tem, que o bom corretor tem, cara, ele passa a projetar uma projeção, por exemplo, a projetar um dado de valorização do imóvel, que é muito mais pé no chão, sabe? A gente consegue entender qual que é mais ou menos o grau de valorização do empreendimento na planta hoje. Isso é concreto, não é um achismo, são dados. Se repetiu por várias vezes, né? Exatamente. E isso dá uma segurança imensa para o cliente investidor, ou mesmo o cliente morador. A gente tem muitos moradores que estão aí, seu Madruga, né? Estão pagando aluguel,
porque não acreditam que conseguem comprar um imóvel. E o corretor é justamente essa ponte, né, entre o sonho e a concretização. Isso faz realmente grande diferença. Funciona também, né, nessa proporção que a gente vê, porque isso tem mais dados, é mais exposto. Investir também no popular. Tá, assim, primeiramente eu queria falar que, apesar da pessoa querer aquele imóvel para a moradia, não deixa de ser um bom negócio. Sempre, né? O imóvel que ele está comprando hoje para morar, ele vai valorizar, e se um dia ele quiser, né, fazer um upgrade, comprar, ou vai mudar de cidade, precisa vender aquele imóvel, colocar dinheiro no bolso, ele vai conseguir, né? Aí é a importância do bom corretor, que todos os imóveis valorizam, mas existem aqueles imóveis que valorizam mais por algumas razões que só o corretor bom, profissional, vai indicar. Mas assim, econômico também, né? Eu acho que assim, a pessoa que vai para o econômico é aquele cliente mais final, né? Ele mais procura realmente para moradia, primeiro imóvel, quer sair do aluguel. E para quem investe? Eu quero investir, vou investir em popular para colocar no mercado. Aí eu vou levantar uma bola também. Sabe por que é vantajoso, Paulo? É o seguinte. Quando fala-se de imóveis populares, nós estamos falando de imóveis que eventualmente vão ter que abrir mão de metragem e localização. Então, a localização dele é mais periférica e provavelmente a metragem dele é inferior. O que isso impacta? Impacta no valor final. Então, você consegue fazer um investimento com uma exposição de capital menor. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu comprei um apartamento recentemente no modelo de crédito associativo, onde eu assino o crédito, ele ainda está na planta, mas eu já assino o crédito hoje e o meu saldo devedor congela. Na ocasião, compramos em 4 sócios. Eu, Clóvis, o Pablo e o Kaique. Somos os 4 que operamos a MyBroker aqui. Nós tivemos um valor de avaliação maior do empreendimento do que o valor de venda. Sabe quanto eu dei de entrada nesse imóvel, Paulo? Um imóvel de 198 mil, nós compramos ele. Eu dei R$2.000 de entrada. E me liberou 90% de crédito, óbvio. Estamos falando de investidores, estamos falando de alta renda. Então, eu estou dizendo, eu com uma alta renda, comprei um apartamento, ou seja, me liberou muito crédito, eu dei R$2.000 de entrada e não pago mais nenhuma parcela. O meu saldo devedor está congelado. E eu pago uma tarifa que chama evolução de obra, particularmente quanto você evolui o crédito, que hoje está em torno de R$500, R$600. Ou seja, eu comprei por 200 mil, dei 2 mil de entrada, congelei 190. O que você compra no Brasil congelado hoje? Nem geladeira. Você compra aqui, ó, congelei 198 mil. Resultado, esse mesmo empreendimento hoje está na tabela por R$350 mil. Mas, Matheus, quero liquidar, quero vender rápido. Quero vender ele por 300 mil. Vou vender 50 mil abaixo da tabela. Ok. Então, tiro o saldo devedor de 198, vendi por 300 mil, correto? Eu vou pegar 100 mil para trás. Porque eu tenho que pagar 200 mil da caixa, eu vou pegar 100 mil. Só que, Paulo, eu botei R$2.000. Eu fiz R$2.000 virar R$100.000. Isso só é possível em imóveis econômicos. Então, você tem uma baixa exposição de capital, você tem para quem tem crédito e para quem tem essa possibilidade, você compra imóveis mais baratos. E aí, te dou outro ponto. Imagina o quão feliz foi a pessoa que comprou os apartamentos daquele MRV ao lado do... Certamente. Como é que é o nome dele? Espaço Único. É um dos maiores projetos da MRV do país. Um dos primeiros em verdade. Acho que são 72 blocos de 3, térreo mais 3. Pois é, quando lançou o Espaço Único, Paulo, era longe pra caramba, velho. Nossa. Acabava a cidade ali, ó, não era nem o MC ainda, era Uber Shopping. Acabava no Uber Shopping. E aí, se você lançou, o pessoal falou assim, nossa, vou lá no Espaço, vou viajar. Hoje, bem, quem é o vizinho de frente do Espaço Único? O Parque Una, um projeto de 40 torres. Quem é o vizinho lateral do Parque Una? O outro etc. Bandeira internacional, hoje reconhecida mundialmente. Esses imóveis estão sendo comercializados na casa de 10, 12, 15 mil reais. Região mais hypada. Que eles nem estão sendo comercializados, porque quem tem não quer tá vender. vendendo. Só que esse cara pagou pichincha. Esse cara Agora, pagou 20 mil reais, 30 mil reais. E hoje, ninguém vende espaço mais abaixo de 180 mil, 200 mil. E ele ainda pagou esses 20, 30 mil parcelado em 2 mil de entrada, 500 conto por mês. Então é válido investir no econômico? É, da maneira certa. Exato. Da maneira certa.
utilizando bom crédito, baixa exposição de capital, sem pressa. E lá no fim, quando o meu apartamento, esse que eu citei, ele ficar pronto, vai me gerar as parcelas de financiamento. Que projetado com o IGPM, que é basicamente a sigla que corrige os aluguéis, eu vou ter o aluguel pagando a minha parcela. Paulo, eu fiz um investimento de R$200 mil, dando R$2 mil de entrada. Pago uma média de R$500 a R$600 por mês de evolução de obra. Quando esse apartamento ficar pronto, eu vou colocar mais R$20 a R$30 mil de armário e vou locar ele pelo valor da parcela. E aí, nesse momento, apesar da silhueta estar um pouco acima da média, vou me comportar como um seu barriga recebendo o aluguel e que demore 20 ou 30 anos para pagar esse imóvel, que é outro ponto que as pessoas levantam. Se demorar 30 anos, vai pagar 2. Tá bom, mas quem vai pagar não sou eu. E no fim das contas, eu comprei por 200, vou vender daqui 30 anos, será por 600 mil, e botei 2 mil. Entende? Então o econômico tem essa sacada. Dá para ganhar dinheiro também. É lógico que não só econômico, né? Não, dá para fazer com modo geral, com todos. Mas o econômico tem essa pegada, dá para investir E para o ecossistema inteiro do mercado econômico, é mais um imóvel que também ajuda o valor do aluguel. Você está ganhando, sim, mas quem está alugando também está com oferta entrando, segurando o preço de aluguel, né? Precisa. Perfil das pessoas que estão migrando para Uberlândia. Exato. As 20 mil pessoas que vieram para cá no último ano, são todos os perfis. Existe uma pirâmide de Maslow, né? Você tem um diretor da Cargill que vem ganhando 50 pau por mês. Movimento fortíssimo aqui foi da LD Celulose, né? Exato. Foi em plena pandemia. Apelaram as casas de aluguel tudo da cidade. Né? De todos os O cara perfis, chegava né? na sua imobiliária, Paulo, falava assim, ó, o que você tem de casa aí até R$4 mil? Ah, eu tenho 20, quero todas. Me dá todas as chaves e te voltava assim, ó, vou te alugar 15, toma 5. E esse cara que veio para construir a fábrica, né, a usina, enfim, as indústrias que estão surgindo, eles não voltam para as cidades de origem. O recrutamento hoje em Uberlândia, perguntaram para o Pedro Paulo sobre escassez de mão de obra. As empresas de recrutamento estão muito competentes na área da construção civil. Né? Então, hoje a gente está vendo um movimento que não abala, né? Não é a mão de obra que vai fazer o INCC subir, porque, assim, está cada vez mais qualificadas, né? E as empresas de recrutamento muito competentes nessa gestão. Agora aqui todo mundo falou muito sobre informações, né? Quem está nos assistindo, nos ouvindo. Quando a gente vai no setor financeiro mesmo, a gente procura alguns índices para poder escolher o investimento. Queria de vocês três aí. Quais são os índices que nós temos que olhar quando a gente for investir em imóvel, que são aqueles primordiais para fazer um bom negócio? Olha, quando a gente fala de índices propriamente ditos, eu acho que quando você vem para um ROI, que é o retorno sobre o seu capital investido, é um índice que há a ser analisado. O mercado imobiliário te dá a possibilidade de, quando você está com dinheiro, você está com patuá, com cacau, à vista, você consegue excelentes descontos. Então, existem preços diametralmente opostos para pessoas que compram com um dinheiro futuro, ou seja, aquele cliente que vai vir, ele vai lhe dar 10% de entrada, pagar todo o restante no fluxo obra por 3 anos. E existe o cliente que, de fato, ele está vindo para aplicar com 600 mil à vista. Então, é você fazer a análise, o que vale mais. Então, uma sigla importante, o que vale mais dentro do meu ROI? Eu vou tirar todo o meu dinheiro de uma aplicação para comprar esse imóvel, depende do desconto. Ou eu vou dar o nada, vou pagar uma correção de INCC pequena, e lá na frente eu vendo isso de forma alavancada, né? Que é o que a gente fala muito sobre alavancagem patrimonial. Então, ROI para mim é uma boa. ROI, conhecer um pouco da cidade, para onde que ela está indo, é uma informação importante? Muito importante. Inclusive, índice de desenvolvimento humano, que a gente tem que olhar. Uma pessoa que está querendo investir numa cidade, às vezes, que ele não mora, mas ele precisa olhar para esses dados, justamente porque diz respeito à qualidade de vida e diz respeito também ao crescimento demográfico, que é muito importante para quem quer investir em imóvel. A lei da oferta e da procura, né? Se existe muita procura e pouca oferta, o preço tende a subir. E para quem está investindo em imóvel... É maravilhoso. Localização ainda está no topo aí das... Dentro dos 3 pilares que o Matheus colocou, a localização ainda é um, né, dos 3 pilares, é fundamental, mas eu acho que observar o ecossistema econômico dessa cidade, né? Então, de novo, eu digo que Uberlândia é uma cidade para todos. Vocês acabaram de citar a questão de econômico, a gente fala de Zona Sul, fala de alto padrão,
horizontal, fechado, enfim, né? Então, eu acho que essa diversidade econômica é um ponto que deve ser observado na hora da tomada de decisão. Porte da cidade, faz diferença? O porte da cidade faz, mas não é só isso. Não é só isso. Eu tenho cidades que são menores que Uberlândia e que também tem excelentes potenciais. Você está aqui em Sorriso, no Mato Grosso, aquela região ali, Sorriso, Sinop e Lucas do Rio Verde, é uma região extremamente próspera, até por conta do agro. E então, assim, eu acho que o porte da cidade ele começa a dar possibilidades de chegar coisas mais interessantes para que a gente possa investir, empreendimentos mais interessantes. Então, quando a gente vê um World Trade Center, uma bandeira do World Trade Center, para que a gente tenha acesso, até para poder comprar o World Trade Center, Uberlândia tem que crescer. Uberlândia, quando se comportava como um distrito de Uberabinha aqui, né? Me corrija se eu estiver errado. Provavelmente nós não teríamos a possibilidade de ter um World Trade Center na nossa carteira. Então, o porte da cidade, ele impacta naquilo que as incorporadoras se sentem confortáveis para trazer e sempre melhorar os projetos. Quando fomos, né, a escassez comercial da Zona Sul, que a gente já tinha citado, né, aquela verticalização, ela precisava de uma bandeira forte. Sim. E quando nós fomos atrás de trazer a licença do World Trade Center para cá, eles estudaram muito a cidade. Né? Então, assim, que cidade é essa que vocês querem levar uma bandeira de 53 anos mundial, que está em 90 países, né? São 300 cidades. Você tem um validador, né? Um validador. Então, assim, o índice de desenvolvimento humano foi observado, o porte da cidade, universidades, né? Saúde. O porte, assim, porque a gente olha só agora, mas a gente tem que olhar essa visão de futuro, é muito importante. O mercado mundo é muito importante mesmo. Porque quando a gente sabe o que vai acontecer na região, e a gente sempre fala que esse mercado não é só imobiliário, é mercado de pessoas e de informação antecipada. Se você consegue conectar essas duas coisas, nossa, o negócio vai dar muito certo. Como todo investimento, então, ser informado faz diferença. Totalmente. Quando você sabe de alguma informação que ninguém sabe. Informação só tem validade quando ninguém sabe. Porque se tá todo mundo sabendo, ela perde totalmente a validade. Isso é curioso. Igual fofoca. Fofoca boa é aquela fofoca que sabe. Isso é curioso porque a gente passa, vê o cenário, vê o guindaste, e muitas vezes as pessoas não ficam curiosas de saber o que está acontecendo ali. Porque é ali que está a grande oportunidade, não é? E, por último aqui, vou investir 1, 2, 3, 4 quartos, vertical, horizontal. O que está no topo agora? Isso vai ser difícil encontrar uma resposta certa em relação a isso. Mas assim, o que a gente tem visto? Aqui, o mercado de Uberlândia. Existe, agora a gente está começando uma onda de compactos, né? Por causa da demanda. A gente acabou de falar que existe uma oportunidade. Curioso você falar. A gente está ouvindo aqui o podcast, curioso você falar esse termo. Agora é a onda, não é? Uhum. Então, para quem investe, tem que ficar atento que isso também pode mudar, né? Exatamente, porque tem muita demanda. Realmente, existe uma população flutuante que precisa desse produto, né, em mãos, tá? Mas, assim... Hoje está tão diversificado em relação a isso. Por exemplo, para Airbnb, a gente coloca na cabeça que a gente acha que só compacto é bom para Airbnb. Depende. A gente tem sócio lá em Goiânia que ganha muito dinheiro com um apartamento de 3 suítes para Airbnb. O cara pegou 3 suítes e botou no Airbnb. Está fazendo 18 mil por mês. Tem gravado na plataforma. Porque ninguém tem esse produto. Ele não tem concorrente. Quando vem... Para mim, uma demanda, tem de um quarto ainda. Eu falo, por que de um quarto? Eu quero botar no Airbnb. Eu falo, vem cá, deixa eu te explicar. Atende muito mais gente. Exato. Atende uma Não, pessoa porque, diferente. assim, você vai no Uberlândia Shopping ou no Center Shopping no final de semana. Gente, não tem ninguém aqui, nós estamos com um plantão lá. Você pergunta às pessoas que estão ao redor, vindo passear aqui e vindo investir aqui. Quantas unidades vocês venderam nos últimos dias agora para a região? Demais, e até para fora do país. Tá? Exato. Não, sei que sim. Então tem que ficar atento aí ao cenário mesmo, né? Tem que ser um estudante, um estudioso do cenário, né? É exatamente isso, Paulo. E perguntas. Provavelmente, caso nós estivéssemos de fato num atendimento, eu não deixaria, eu não dispararia algumas informações, faria mais perguntas. Eu preciso entender qual que é o seu perfil de investidor. A gente atende
todo o perfil possível. Eu atendo o cara que é funcionário público, mas eu atendo o cara do agro, que vai te pagar esse apartamento em safras, eu atendo o empresário que vai te pagar em PLR. Então, perguntas é a chave para te oferecer o melhor investimento nesse cenário. Lidando cada vez mais com o cliente super bem informado. Sim. Né? Ele já vem com as perguntas certas, ele sabe às vezes mais do empreendimento, né? Sabe muito do empreendimento. Então, isso E ele uma não característica. quer o óbvio, né? Ele não quer o óbvio. Se for confiar vendo o book, ele vê lá na casa dele. Convencer o cliente hoje está exigindo mais de vocês, né? E mostrar onde, talvez, algo que ele não viu ainda. Exato. Porque às vezes cai na nossa mão muitos clientes que não sabem o que querem ainda, tá? Então, assim, exige da gente, assim, conhecer muito bem o cliente e fazer com que ele tome consciência do que ele precisa de fato. E aí, sabendo o que precisa e o que tem no mercado, que vai encaixar na expectativa dele, criar um caminho de solução para a questão daquele... A jornada. Então, assim, realmente, essa profissão, assim, eu sou suspeito porque foi uma profissão que mudou a minha vida, mudou a vida do Matheus. Tá mudando a minha. Tem que mudar, assim, é importantíssimo essa profissão na vida das pessoas hoje. E aí tem que ser bem feito. Uma mensagem assim, né? Não existe o imóvel, assim, o cliente, o imóvel que ele quer já existe. Não existe aquele escassez de modelo. Encontrar. Exatamente. Então, é nessa anamnese, né? Vamos dizer assim, que você faz com o cliente, você vai ter alguma coisa aqui em Uberlândia, você vai ter alguma coisa para ele aqui em Uberlândia. Exatamente. Muito obrigado. Matheus Percussor, MyBroker, Pedro Márcio, MyBroker, Luciano Moraes, o Conil, o Incocast fica aqui, agradece a presença de vocês. Sempre uma honra estar aqui. Se precisarem, depois a gente pode fazer uma parte 2 e se bater acima de 15 mil visualizações. Mais segredos serão revelados como eu vou abrir a caixa preta do mercado imobiliário. Vamos destravar, né? O podcast tem que destravar alguma coisa. Vamos destravar 15 mil visualizações. mais segredos. Eu vou te ensinar como fazer 100 mil reais dormindo. Então, muito obrigado. Fique ligado, então. Fique ligada na agenda do Incocast. A gente volta em breve com mais boas histórias e bons exemplos de quem atua no setor imobiliário e da construção e está moldando as cidades do futuro. Deixe seu like e compartilhe o nosso conteúdo que está nas redes sociais e nas plataformas de áudio. Até o próximo Incocast. Valeu. Tchau. Pô, tinha que terminar com a dupla de Goiás e um sertanejinho, né? Já pensou aí? Pô, dois Aí chegava a cerveja. Só aquela assim, ó. É o amor.